Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Meus amados, nós estamos pregando uma série A Reforma Brasileira, mas não da nação brasileira, e, na verdade, citamos a primeira confissão das Américas, que foi na Baía de Guanabara, no mesmo período da Reforma. 41 anos depois, após Martinho Lutero colocar as 95 teses em Wittenberg e a Reforma estourar, Calvino enviou alguns emissários para fazer dessa nova nação uma nação reformada. Mas nesse período, os reformados que chegaram no Brasil e não conseguiram ficar aqui um ano, eles ficaram em uma ilha, hoje ainda conhecida lá no Rio de Janeiro, chamada Ilha de Vila-Guion, que é o nome do comandante do navio que trouxe esses emissários de Calvino. E o Brasil era governado por Tomé de Souza, nesse período. E eles invadiram lá e expulsaram eles, e eles fugiram do país, fugiram para várias regiões do país, e depois eles foram presos. E alguns deles foram mortos, porque não negaram a sua fé. Mas eles fizeram uma confissão de fé, uma declaração da sua fé. E eles declararam a sua fé de uma forma extraordinária. Foi fugido um e veio parar em São Vicente. Ele foi preso. O padre Anchieta, o primeiro santo brasileiro, segundo diz a Igreja Católica, queria matá-lo. E o governador não permitiu, porque ele era o único alfaiate do país. Era um teólogo que sabia fazer roupas. Então, se matasse aquele homem, ficava sem alfaiate nenhum a nação. Mas durante um período ele sobreviveu, sem poder pregar a sua fé, na região de São Vicente, e depois ele foi morto, enforcado, a mando do padre Anchieta, um santo brasileiro, que matou e perseguiu muitos homens. Falar uma coisa dessa aqui não é falar mal de nenhuma igreja, mas é falar da história. E a história tem o seu chão. Quando nós lemos a palavra de Deus, inspirada por Deus, o apóstolo Pedro, um homem positivo, um homem que tinha um ímpeto em comum, ele começa exortando a igreja nessa primeira carta sobre alguns deveres da vida comum, da vida diária, da vida geral, exortação ao caráter geral do cristão, como ele deve se comportar, como o marido deve amar a sua mulher. E aí ele cita sobre isso. Depois ele começa o segundo bloco dessa carta, essa carta dividida em duas partes, uma exortação direta a respeito à conduta do cristão como cristão. E o verso 15, em especial, uma exortação dura. O verso 15, o verso que nós lemos,
que é a base da pregação nessa noite, é uma exortação muito dura de Deus aos nossos corações. Diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder quando você for arguído a respeito da sua fé. Você está preparado a responder alguns questionamentos a respeito da sua fé? Por exemplo, você está preparado a responder que adultério é pecado? Sim ou não? E a base bíblica para isso? É pecado de fato. Mas se você está preparado, você não pode dizer para alguém que vai te perguntar sobre isso, dizer na empresa que você trabalha: cara, por que você não sai e comete adultério como todos nós? E você não pode responder assim só: é pecado. E aí dizer: quem disse isso? Isso é dizer a palavra. Aonde? E talvez, irmãos, você não está preparado. Aqueles homens na Baía de Guanabara, há quase 500 anos atrás, estavam preparados para responder a respeito da sua fé. Ou até mesmo, eu fiz uma pergunta básica demais, viu? Ou até mesmo uma outra pergunta básica: homossexualismo é certo ou não? Você pode responder ou não? Homossexualismo é certo ou não? Não. Se não é certo, por que não é certo? Aí você diz: a palavra de Deus diz dessa maneira. Glória a Deus por isso. Se você sabe responder. Agora, se alguém que ouvir a sua resposta dizer: olha, eu tenho um vizinho, conheço ele desde criança, e ele já nasceu com um jeitinho estranho. O menino gostava de boneca, gostava de brincar, gostava das coisas de menina. Olha, eu entendo a sua posição, mas eu quero te dizer um negócio. Eu acho que ele nasce assim. Você sabe argumentar? Sim ou não? Pode dizer não, quem tiver. Sim? Eu acho que uns 3 sabem argumentar. Sim. Sim. A palavra de Deus diz que Deus fez macho e fêmea. Aí a pessoa diz: não, mas existem algumas teorias científicas, 4 teorias científicas, que dizem que há probabilidade. Bom, teoria é teoria. Teoria não é verdade. Teoria não é a veracidade do fato. Teoria é argumento. E argumento com argumento, você tem o seu argumento como cristão. Então, meus amados irmãos, a exortação de Paulo é: você tem de estar preparado quando alguém te perguntar a respeito de alguma coisa, você responder a respeito da sua fé. Por que você não faz isso? Porque eu creio assim, ponto. Porque a palavra de Deus diz assim, e ela é a minha regra de fé e prática. Eu vivo desse jeito. Aqui no Brasil, há quase 500 anos atrás, esses homens foram os primeiros a morrer pela fé. Mas eles declararam a sua fé e firmaram. Ponto. Quem viu a última revista Veja, levante uma das suas mãos. Natan, o Marcos Vinícius, a revista Veja, o Nelson. A última revista Veja, ela faz um questionamento muito grande à sociedade brasileira e uma afronta ao cristão protestante.
ela considera os protestantes inimigo da humanidade, inimigo das pessoas de bem. Esse é o argumento. Eles dizem que os protestantes são inimigos das pessoas de bem. E eles são muito preconceituosos. E eles dizem que é um mal sem solução. Isso é revista, matéria de capa, irmãos. E aí eles dizem que estão há mais de 150 anos no país e tudo o que você sabe para dizer que os protestantes são ignorantes, não são intelectuais, são desprovidos de amor, são inimigos da humanidade. E é uma praga, em outras palavras, ele quis dizer que é uma praga que não tem solução nenhuma, não tem solução a dar. Mas isso tudo acontece, sabe por quê? Porque a igreja se cala em frente a muitas coisas. Sabe, talvez você está aqui e você tem medo de confessar a sua fé. Eu participei pregando em uma igreja, em uma campanha evangelística. Lá em Governador Valadares. E a campanha, o pastor decidiu que ia chamar os irmãos da igreja, e os irmãos se apresentaram aos seus vizinhos. Olha o que eu estou dizendo. Eu sou crente presbiteriano, creio no Senhor Jesus, e quero te convidar para ir lá na minha igreja. Sabe por que o pastor fez uma campanha dessa natureza? Porque os vizinhos não sabiam que o povo era crente. Mas talvez no seu trabalho, ou no colégio, você é crente. E o povo sabe que você é crente. Mas na hora de tomar uma posição de fé, na hora de você responder a respeito do que você crê, com medo de perder a amizade, talvez com medo de ser taxado, você não responde o que você crê, porque talvez você não crê. Talvez você não crê, ou talvez você crê, mas prefere agradar o homem do que a Deus. E muita gente faz isso. Ah, não, todo mundo faz, deixa para lá. Isso é um negócio comum. Se todo mundo faz, que não tem problema nenhum fazermos. Será verdade isso, irmãos? Se não tem nenhuma dificuldade de eu fazer o que todo mundo faz. Meus amados, eu quero te convidar em nome de Jesus a meditar comigo. Confissão de fé, um desafio da vida cristã contínuo. A confissão de fé é um desafio da vida cristã, porque todo dia você tem de confessar a sua fé. Todo dia você tem de expressar o que você crê. E não fica muito longe aqui, essa semana teve uma polêmica muito grande nas redes sociais da nossa cidade. Um pai de um aluno de um colégio, ele pegou um livro do filho e viu que o livro que aquele colégio tinha passado defendia muito a homossexualidade, e ele foi e fez um protesto na internet, no Facebook, e algumas pessoas diziam, não, ele está certo, e outros diziam, ele está errado, e outros diziam assim, ele vai ser processado, como parece que vai ser mesmo, por isso e por isso. Mas eu assisti esse pai falando, e ele dizia assim, quem tem o direito de educar o meu filho sou eu, não é colégio, não é nação,
Eu tenho o direito de educar o meu filho. E não adianta eu dizer uma coisa e o professor dizer que o pai é mentiroso, porque quando o pai fala uma verdade que ele crê, quem está em jogo é a integridade dele como pessoa, como educador primário do seu filho, como formador primário do seu filho. E eu não estou aqui para fazer defesa, apologia, que A ou B está certo, mas eu quero te dizer uma coisa. A igreja protestante recebeu esse nome por quê? Porque ela protestava. É lógica isso. Mas por que eu tenho de chegar aqui e falar um negócio desse? Porque nós esquecemos que a igreja protestante recebeu o nome de protestante porque protestava. E porque protestava, muitos morreram. Porque protestaram, muitos foram presos no decorrer da história em todo o mundo. Porque protestaram, muitos apanharam. Em toda a história do cristianismo foi assim. E talvez por isso, ou em prol da boa vizinhança e de nutrir uma boa amizade, nós não protestamos mais. Nós não queremos mais protestar. Nós não queremos mais tomar posição em determinados assuntos. E algumas pessoas dizem, eu não quero me comprometer. Será se Deus quer que a sua posição seja essa? Será se o apóstolo Pedro, inspirado pela palavra de Deus, te ensina a essa posição ou te exorta a tomar posição? É importante que a igreja possa refletir sobre essas verdades. É importante que você possa entender e falar coisas que exalte e glorifique a Deus. Eu tenho vários primos irmãos que foram criados lá por minha mãe, quando a mãe dele faleceu. E um eu convidei para ser testemunha do meu casamento. Sabe o que é que ele me disse? Se eu só vou se tiver bebida. Aí eu disse, eu não vou comprar bebida. Aí ele, beber é pecado? Aí eu disse, não. Se não é, então eu vou dar um bocado de caixa de cerveja. Eu disse, nem precisa ir, nem você, nem as caixas, nem ninguém. Está desfeito o meu convite agora. Ele me pediu perdão, irmão, mas eu fui grosso assim. E disse, eu vou. E foi. Graças a Deus. Por quê? Porque eu não quero. Eu não estou dizendo que isso é pecado, mas eu não queria. Na minha festa é isso. É uma festa de celebrar Deus. Aí alguns ficam bêbados. Não vai. Vou ser sincero, o mundo tem invadido a igreja e infelizmente, alguns aniversários, meu Deus, eles tossem, chamam um pastor para ir, fazer uma oração para desencargo de consciência, para o pastor orar para Deus abençoar a vida, e torcem para que o pastor vá embora. Eu conto nos dedos a festa que eu fui, que eu comi docinho. Não estou reclamando do docinho não, que é bom para não engordar, é bom deixar de comer. Mas sabe por quê? Porque eu tinha de sair logo, porque o carnaval ia acontecer. E tem um pastor lá, né? Baixar na boquinha da garrafa, não dá. Dançar um funk. Como pastor lá, o pastor vai reclamar, né? E eu saio para eu também não ficar constrangido. E o povo dá glória a Deus por isso, viu? Eu sei que muitos dão glória a Deus por isso. Mas isso é uma tristeza da igreja brasileira, que perdeu o senso de confessar a sua fé em tudo que se faz, em todos os seus atos, com a sua vida, com a sua fala, com o seu testemunho.
Qual é a razão da sua fé? Se você puder me responder isso, hoje eu vou sair feliz aqui. Não precisa responder agora. Qual é a razão da sua fé? Qual é a razão da sua esperança? Qual é a razão da sua esperança? Você pode me responder uma verdade dessa? Qual é a razão da sua esperança? Mas quando deparamos com esse texto, vemos que historicamente, o apóstolo Pedro, ele pega um texto do Antigo Testamento, Isaías 8, verso 13, e ele faz uma adaptação para a sua exortação, um texto do profeta Isaías. O texto do profeta Isaías diz bem assim: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Quando Isaías escreveu isso, o povo estava sofrendo, irmãos. Quando Isaías escreveu isso, o povo vivia um período de tomar uma decisão, uma posição. Israel, reino do norte, se juntou com Síria para destruir Judá. Aí o rei de Judá, Acaz, quer fazer uma aliança com a Síria, que no futuro destruiu Israel. Ele quer fazer uma aliança com o inimigo, uma aliança maldosa, uma aliança errada. Aí o profeta de Deus se levanta e diz: o Senhor dos Exércitos é Deus, e você tem de santificar-se. Você não precisa confiar em aliança nenhuma, você tem de confiar em Deus. Então, quando você responde a sua fé, que vai machucar alguém, você responde confiando nos princípios de Deus, na verdade de Deus. Eu não preciso de aliança para negar a minha fé, e a minha fé diz quem eu sou. Eu não preciso fazer concessões nenhuma para nutrir uma amizade que não aceita a minha colocação de vida e de fé. Eu não preciso fazer concessão. Então o povo, no período aqui do apóstolo Pedro, estava passando por grandes dificuldades. Estavam passando por perseguições. O povo também era chamado naquele período de inimigo da humanidade, porque era contra toda a filosofia existente daquele período. A filosofia grega que o Império Romano dominava, uma prostituição terrível, vidas totalmente distanciadas dos princípios de Deus, da verdade de Deus. Então a igreja era perseguida como inimigos da humanidade, a mesma expressão. E o apóstolo Pedro diz bem assim: olha, vocês têm de consagrar em vossos corações o Senhor Jesus, têm de santificar no vosso coração o Senhor Jesus. Quando ele disse isso, ele queria dizer à igreja existente: vocês têm de reconhecer Jesus como único e suficiente Senhor e Rei. Separar em seu coração, consagrá-lo em sua vida como único Senhor e Rei. E quando você faz isso, aí você tem confiança, não tem medo de professar a sua fé, não tem medo de falar das verdades de Deus, dos princípios de Deus, de uma forma branda, de uma forma amorosa, de uma forma cortês, mas falar a verdade. Só pode dizer isso, consagrar Jesus Cristo no seu coração, santificar na sua vida, quem é dirigido e controlado pelo Senhor Jesus. Mas você é dirigido pelo Senhor ou pelas suas vontades? Você é dirigido pelo Senhor ou pela imposição mundana? Você é dirigido pelo Senhor, que dirige o seu coração, a sua vida, e sendo assim, Ele tira todo o medo, e você defende a sua fé com alegria,
porque você entende que Deus que o santifica, que Deus que o consagra, Ele está no seu coração, dirigindo e coordenando a sua história. Você entrega tudo a Deus e glorifica a Ele. Hoje, aproximadamente 3 canções nós cantamos dizendo que Deus é soberano. E devemos acreditar nisso, que nada acontece sem a direção de Deus. O nosso Deus tem domínio e todo domínio. Ele é soberano. E se eu vim a morrer, ou você vim a morrer por defender a fé, Deus está no controle disso tudo. Se eu perder uma amizade por defender a fé, Deus está no controle disso tudo. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele domina tudo e todos. E é necessário você entender que Ele domina suas emoções, seus sentimentos, Ele domina toda a sua história. Então, quando eu consagro ou santifico a Deus em meu coração, eu tenho consciência que é Ele que dirige a minha história. Ele é Senhor sobre a minha vida. Mas o texto diz: estáis preparados. Preparados para quê? Preparados para testemunhar. Meus amados, para estar preparado para testemunhar, é necessário ter uma disposição de falar do amor de Jesus. Eu conversando com um pastor esses dias, ele diz: eu gosto de falar com o Senhor, sabe por quê? Porque o Senhor fala sobre Deus. Eu disse: e pastor vai falar sobre o quê? Sobre Deus. Se é Deus que dirige a nossa vida, a nossa história, pastor tem de falar sobre Deus, sobre os princípios de Deus, sobre a bênção de Deus. Mas como fala se não conhece a palavra de Deus, os princípios de Deus e a verdade de Deus? Está disposto, ele vem com a habilidade de conhecer, de estudar a palavra de Deus, os princípios de Deus, a verdade de Deus. E muitas pessoas não estão preparadas para estudar a verdade de Deus, não têm disposição para testemunhar e nem para estudar. Talvez por isso não tem disposição para falar dessa verdade. O Senhor Jesus diz: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se eu entendo que a palavra aqui em minhas mãos é palavra de Deus, eu tenho de me alimentar dessa verdade, eu tenho de conhecer essa verdade, eu tenho de estudar essa verdade, para que eu possa aprender a falar dessa verdade extraordinária. E muitas pessoas, irmãos, que não sabiam ler no passado, eu conheci algumas pessoas aprenderam a ler pela palavra, e teve outros que nunca aprenderam a ler, mas sabia responder à razão da esperança da sua fé. Pessoas que não sabiam ler, mas prestavam atenção nos estudos de escola bíblica dominical, que aprende muito na pregação, nos cultos, e respondiam. Pessoas que não sabiam ler, dava o endereço de onde estava as coisas. Está escrito assim, 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 em tal livro, tá. Mas eu tinha um colega de mocidade, e ele dizia direto, e ele se orgulhava de dizer isso. Ele dizia assim: a feiura empata a consagração. Crente, eu não tem isso. Malandragem 3:7. Aí eu disse: esse bicho sabe inventar, é criativo para inventar um negócio, mas não é criativo para pegar essa criatividade e apresentar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muita gente é assim, cheio de criatividades, mas não pega a criatividade para expor a verdade de Deus, não tem sensibilidade de ler a palavra de Deus, e nem de aprender as doutrinas cristãs da fé. Meu Deus do céu.
Tem muita gente que não conhece nenhuma doutrina da fé. E aí, nunca leram, é presbiteriano e se orgulha disso. Nunca leram nenhum livro de doutrina da fé presbiteriana. Confissão de fé, por exemplo. Catecismo maior, breve catecismo. Nunca leram. Só sabe a primeira pergunta da confissão de fé. Porque os pastores citam muito, mas não se preocupa com isso. A série dos 10 mandamentos eu peguei e preguei, montei no sermão inteiro sobre a confissão de fé. E eu fiz o povo ler, algumas pessoas me perguntaram, de onde você tirou isso? Dizem vários teólogos que se juntaram e fizeram uma exposição bíblica perfeita. A mais usada em todo o mundo, em toda a história. Olha, que coisa fantástica. Que nós perdemos porque nós desprezamos a palavra de Deus e a doutrina de Deus sistematizada. Por isso nós não estamos preparados para responder a respeito da razão da nossa fé. E alguns estão preparados porque leem, alguns estão preparados porque entendem, conhecem, mas não tem disposição e não tem coragem de se posicionar a respeito de Deus e da verdade de Deus. Precisamos entender que a nossa confissão de fé é um desafio. Eu falar o que eu creio em determinados assuntos é um desafio para a minha vida e para a sua vida contínua e diária. Outra pergunta simples. Alguém te pergunta, por que você não xinga, rapaz? Será que você sabe responder isso? Ou talvez uma outra pergunta simples. E o cara diz assim, olha, a Mega Sena acumulou. Por que você não joga? E muitos crentes não sabem responder o porquê não joga. Está errado isso, irmãos. Você precisa entender o que você é e por que você faz o que você faz, ou por que você deixa de fazer o que todo mundo faz. Porque não é por costumes, não é por tradição, é por causa da verdade de Deus, dos princípios de Deus. Quando eu jogo, eu vou de encontro a uma verdade de Deus que diz assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Aí você diz bem assim, tem muitas coisas, pastor, além de jogo, que não é pão e que não satisfaz. Sim, mas quando eu acredito que Deus pode me abençoar, e se Ele quiser, Ele pode fazer eu enriquecer, ou vocês acham que não? Sim, mas eu não estou à procura dessas coisas. Todo mundo aqui quer ganhar mais, mas eu não quero enriquecer. Não quero. Mas se Deus quiser, Ele pode tirar alguém daqui e enriquecer. Fazer bilionário alguém daqui. Pode ou não pode? Mas alguém que confia nele, não em Mega Sena. Alguém que espera na provisão de Deus. Alguém como José, que é colocado em um lugar de honra, porque sabe que Deus o colocou, e foi Deus que levou lá, e Deus que abençoou, e que Deus que deu condição. Então a igreja tem de viver assim. Responder o que você crê. Aí eu faço porque os adolescentes ou jovens, porque meu pai me ensinou a fazer assim. Ah, é? Você precisa aprender as verdades de Deus. Você precisa aprender os princípios de Deus. Glória a Deus que você é obediente ao seu pai. Isso é um mandamento da palavra de Deus. É um princípio de Deus, é uma ordem de Deus. Mas você deve entender a verdade de Deus embutida na palavra de Deus. E em terceiro lugar, o versículo diz a esperança da nossa fé. A razão da nossa esperança. Qual é a razão da minha esperança? Qual é a razão da sua esperança? A nossa esperança está em Jesus Cristo. A razão da minha e da sua esperança é o Senhor Jesus. A razão da minha e a sua esperança é entender que a minha fé está firmada na ressurreição de Cristo, que vive e está nesse lugar. Irá me ressuscitar no último dia e eu irei morar com Ele no céu.
A razão da esperança, da minha esperança, está baseada no que Deus já fez, mas também ainda no que Deus ainda irá fazer para o meu bem e para o seu bem. Você tem de ter esperança, sim. Você tem de consagrar Jesus no seu coração e entender e viver o controle de Deus sobre tudo, sobre o centro das suas emoções, sobre a sua vida. Você tem de estar preparado, ler a palavra de Deus, os princípios de Deus, a verdade de Deus, mas você tem de ter esperança em Cristo, esperança de salvação, esperança de ressurreição. Você tem de ter esperança no Deus que fez e ainda irá fazer mais na minha vida, na minha história, porque Ele é Senhor da minha vida. Isso tem de ser a razão da minha esperança. O Deus que trabalha enquanto eu durmo, Ele trabalha para o meu bem. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Então eu, como embaixador de Deus, você como embaixador de Deus, tem de entender que você tem um desafio de ser oráculo de Deus, boca de Deus, e falar a verdade de Deus, em detrimento de qualquer coisa, falar a verdade de Deus. Continuamente se preparar para isso. O nosso Brasil vive um período que está iniciando algumas tribulações, alguns debates, coisa de longe nós sentimos. Tome cuidado, tudo isso pode mudar. Mas mesmo nessa calmaria, você é arguído continuamente a respeito do que você crê, e você deve se posicionar. Sabe qual é a posição da igreja? A posição da verdade de Deus. Então eu devo estudá-la e crer que Deus está comigo para me guardar, me proteger. E se ceifar a minha vida, eu estarei com Ele no céu, porque a razão da minha esperança é a salvação em Cristo Jesus. Eu não sei como você vive como um cristão. Eu não sei se você quer agradar o seu amigo, o seu vizinho, o seu parente, sua mãe, seu pai. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que importa você agradar a Deus do que aos homens. Então agrade ao Senhor com a sua vida, com a sua fala e com o seu posicionamento, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Que a graça do Senhor venha superabundar mais e mais.